Oi, pessoal! Nessa aula de hoje nós vamos aprender sobre artes visuais. Artes visuais. As artes visuais, elas representam um conjunto de manifestações artísticas, né, como pintura, escultura, desenho, arquitetura, artesanato, fotografia, cinema, design, arte urbana, dentre outros. Nas artes visuais, como o próprio nome indica, utilizamos a linguagem visual. A linguagem visual, ela pode transmitir informações com maior impacto e efeito sobre o observador, pois ver é conhecer o mundo por suas cores e formas. Elementos formais da arte visual. Os elementos que estruturam a linguagem visual, eles são chamados de elementos formais. E esses elementos, eles vão fazer parte de objetos da arte visual, como as imagens, as esculturas, os edifícios, e eles vão transmitir muitos sentimentos e sensações. Os elementos formais são o ponto, a linha, forma, textura, figura, cor e espaço. O ponto, ele é a unidade básica da linguagem visual e é considerado assim por sua simplicidade, por ser mínimo e irredutível. Aqui nós temos a imagem, né? Quanto ao tamanho, eles podem ser pequenos ou podem ser grandes. Quanto ao número de pontos, né, que uma superfície contém, pode considerar então dispersos, concentrados e saturados. Temos aqui a imagem mostrando cada um desses. Falando de ponto, a gente vai para uma técnica chamada pontilhismo. Essa técnica também é conhecida como pintura de pontos, que consiste na justaposição de pontos de cor, criando o efeito desejado pelo pintor nos olhos do observador. E aí nós temos aqui três imagens, né, feita com essa técnica do pontilhismo. A linha, ela é o registro de um ponto em movimento. Ela é uma marca fluida e delimitadora ao mesmo tempo. Então, a linha é um conjunto de pontos ordenados em sequência ou um ponto que está em movimento, conforme eu falei. E aqui nós temos também um desenho feito com linhas. Aí a gente tem as linhas curta, né, longa, temos as linhas larga, estreita, grossa, fina, linhas clara, escura, aberta, fechada, ondulada, geométrica, contínua e descontínua. Espaço tridimensional. É o espaço real onde as obras de arte tridimensionais estão situadas e possuem altura, largura e profundidade. Elas ocupam lugar no espaço. Elas são utilizadas na arquitetura, nas esculturas e nos objetos utilitários. Nós temos aqui uma imagem da Catedral de Brasília. A forma, ela é a representação de algo que existe, tá? Ou que imaginamos, mas sempre uma realidade. Podemos dizer que a forma é toda a unidade que se percebe e que tem significado próprio. Pode ser um ponto, uma linha, uma figura simples ou uma figura composta. A textura é aquilo que nos faz perceber qualidades táteis, mesmo quando algo não pode ser tocado. É, por exemplo, a percepção do que algo é liso ou áspero, ou ainda que é madeira ou metal. Então, podemos apreciar e reconhecer a textura tanto por meio do tato, né, quanto por meio da visão, e ainda pela combinação de ambos. As figuras. Quando desenhamos uma linha fechada em uma superfície, separamos um espaço do resto do papel. Isso é uma figura. Em arte, nem todas as figuras são delimitadas com uma linha, tá? Também podem ser feitas com cores, texturas, papéis recortados, entre outros. As simples como o círculo, o triângulo, o quadrado e as figuras mais complexas. Quando vemos uma figura simples, podemos recordá-la com facilidade e até mesmo reproduzi-la. No entanto, quando vemos uma figura complexa, precisamos olhar atentamente para poder identificar os elementos visuais, a construção, entre outros. Temos aqui uma imagem, né, de figuras e vocês conseguem ver nitidamente a que se refere essa imagem.
A cor, ela é a informação emocional de uma imagem e por isso é carregada de muitos significados, tá? Então a cor se divide em primárias, secundárias e terciárias. As cores primárias são cores puras, sem mistura, e é através das cores primárias que formam todas as outras cores.